Corria o ano de 1789. Minas Gerais, capitania rica em ouro, pulsava com uma energia inquieta. Vila Rica, seu coração, era uma cidade de ladeiras íngremes e sinuosas e igrejas barrocas. Mas, sob o verniz da riqueza colonial, uma corrente perigosa fluía. Sussurros de rebelião contra a coroa portuguesa se tornavam mais altos a cada dia. Homens falavam de liberdade, de uma nova república, livre das exigências de um rei distante. Eram tempos perigosos. O próprio ar parecia pesado, carregado de queixas não ditas e do forte aroma de mudança iminente. Este movimento chamavam-no Inconfidência Mineira, um sonho de independência que a coroa considerava traição. Eu, Afonso Pereira de Carvalho, servia como oficial leal à Sua Majestade, a Rainha de Portugal. Meu dever era claro. Era defender a lei e proteger os interesses da coroa nesta terra volátil. Os boatos da conspiração haviam chegado aos ouvidos do governador, e eu estava entre os encarregados de descobrir a verdade. Devíamos identificar esses conspiradores, esses sonhadores de uma república, e levá-los à justiça. A tarefa era arriscada, pois dizia-se que os conspiradores eram homens influentes, movidos por ideais fervorosos e dispostos a arriscar tudo por sua causa. Nossa lealdade era a Portugal, e não vacilaríamos. Nosso grupo recebeu informações. Nomes específicos foram mencionados. Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, era uma figura-chave. Ele e outros estariam planejando um levante iminente. As informações apontavam para reuniões clandestinas, pactos secretos e o armazenamento de armas. Os próprios alicerces do domínio colonial estavam sendo ameaçados por dentro. Compreendíamos a gravidade da situação. A falha em agir decisivamente poderia encorajar os rebeldes e mergulhar toda a capitania no caos. O futuro de Minas Gerais, e de fato do Brasil, pairava precariamente na balança, oscilando a cada palavra sussurrada de sedição. O peso de nossa missão nos oprimia. Vila Rica era um labirinto de segredos. Cada sorriso poderia esconder um conspirador. Cada gesto amigável poderia ser um engano. Movíamo-nos com cautela, observando, ouvindo, tentando juntar os fragmentos de informação que chegavam até nós. A inconfidência era como uma febre, espalhando-se pela colônia, infectando mentes com ideias radicais. Nossas ordens eram para sermos implacáveis, para erradicar essa sedição antes que pudesse florescer completamente e desafiar o poder do Império Português. O destino de muitos dependia de nossa vigilância e de nossa determinação naqueles dias turbulentos. Nossos informantes falaram de uma tapera isolada, um casebre abandonado, localizado em terras ligadas a uma das famílias suspeitas. Dizia-se que era um local de encontro para os conspiradores. Esta estrutura rústica e decadente, longe dos olhares curiosos da cidade, parecia o covil perfeito para tramar esquemas traiçoeiros contra a coroa. Preparamos nosso pequeno destacamento. Investigaríamos essa pista sob o manto da escuridão. A lua era apenas uma fresta no céu de tinta, oferecendo pouco consolo enquanto navegávamos pelas trilhas acidentadas que se afastavam da relativa segurança das áreas mais povoadas de Vila Rica. O silêncio do campo era desconcertante. Aproximamo-nos da tapera com extrema cautela. A estrutura era pouco mais que uma ruína. Suas paredes estavam desmoronando, feitas de pau a pique, e o telhado de sapé cedia perigosamente em vários lugares. O ar ao redor estava parado, pesado com o cheiro de terra úmida e madeira em decomposição. Esgueiramo-nos para mais perto, nossos sentidos aguçados, esperando a qualquer momento ouvir vozes ou ver o bruxulear de uma lamparina. O lugar parecia desolado, esquecido pelo tempo, mas continha uma tensão palpável, como se o próprio chão sob nossos pés estivesse ciente de atividades ilícitas. Era um lugar onde segredos podiam fermentar. Ao entrar, encontramos a tapera vazia. A decepção nos corroía.
Não havia conspiradores, nem esconderijos de armas, apenas o cheiro de mofo do desuso e o correr de criaturas invisíveis nas sombras. No entanto, havia sinais sutis. Terra recentemente remexida perto de uma lareira em ruínas. Um leve e persistente cheiro de fumo, diferente do tipo comum local. Essas pequenas pistas sugeriam que alguém estivera aqui não muito tempo atrás. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo cricrilar dos grilos lá fora e pelo bater ansioso de nossos próprios corações. Apesar do vazio, decidimos ficar de tocaia. Uma emboscada parecia nosso melhor curso de ação. Se este era de fato um ponto de encontro, alguém certamente retornaria. Escondemo-nos entre a vegetação alta que cercava o casebre dilapidado, misturando-nos às sombras. A noite esfriava. Horas se passaram em tenso silêncio. Cada sussurro das folhas, cada chamado distante de animal, deixava nossos nervos à flor da pele. Gap 2. Éramos pacientes. Estávamos determinados. A justiça da coroa seria feita, mesmo que significasse esperar pelas longas e escuras horas, até nossa presa aparecer. Assim que o primeiro sinal da aurora ameaçou romper a escuridão opressora, uma figura surgiu. Um homem solitário, movendo-se furtivamente em direção à tapera. Ele estava encapuzado, seus traços obscurecidos pela penumbra, mas seus movimentos cautelosos denunciavam familiaridade com a natureza clandestina de sua visita. Este tinha que ser um deles. Prendemos a respiração. Músculos tensos, prontos para armar nossa cilada. O silêncio do ar antes do amanhecer foi quebrado apenas pelo baque suave de seus passos no chão úmido, enquanto ele se aproximava da entrada abandonada do casebre. Ele parecia completamente inconsciente de nossa presença. Movemo-nos com coordenação rápida e treinada. Antes que o homem pudesse reagir, nós o cercamos. Ele ofereceu pouca resistência, talvez surpreso demais por nossa aparição repentina das sombras envolventes. Amarramos suas mãos firmemente. Era um homem de estatura mediana, com olhos intensos e ardentes que, mesmo na penumbra, pareciam nos perfurar. Não carregava armas visíveis, apenas uma bolsa de couro gasta pendurada a tiracolo. Tínhamos nosso prisioneiro. Agora, o interrogatório começaria. Precisávamos de nomes planos locais. O sucesso de nossa missão dependia disso. Nós o arrastamos para dentro da tapera. O interrogatório foi imediato e severo. Meus homens não foram gentis. Vozes foram alteradas, ameaças foram feitas. Exigimos saber seu propósito, seus associados, os detalhes da conspiração contra a coroa. No entanto, o homem permaneceu desafiador. Ele negou qualquer envolvimento em uma conspiração. Afirmou ser um mero estudioso, um andarilho com interesse em lugares antigos. Sua calma diante de nossa agressão era perturbadora. Ele falava por enigmas. Suas palavras entremeadas com uma confiança desconcertante que desmentia seu estado de cativo. Ele olhou diretamente para mim. Seus olhos continham um brilho estranho e conhecedor. Vocês se metem em assuntos além de sua compreensão. Ele sibilou, sua voz baixa e ressonante. Há forças em jogo aqui, mais antigas que seu rei, mais antigas que seu Deus. Vocês se arrependerão desta noite. Suas palavras não eram as de um conspirador comum. Não havia medo em seu tom, apenas uma certeza arrepiante. Um mal-estar começou a se insinuar em meu coração, a sensação de que havíamos tropeçado em algo muito mais sinistro do que uma mera rebelião política. Suas ameaças enigmáticas pairavam pesadas no ar viciado do casebre. Enquanto meus homens continuavam seu interrogatório infrutífero, minha atenção foi atraída para a bolsa de couro que o prisioneiro carregava. Esvaziei seu conteúdo no chão empoeirado. Entre alguns pertences pessoais, havia um pequeno livro encadernado em couro. Parecia antigo, suas páginas quebradiças e amareladas pelo tempo. Curioso, e talvez buscando alguma evidência tangível de sua culpa, comecei a folheá-lo. A escrita era estranha, arcaica, entremeada com símbolos perturbadores que eu não reconhecia.
Meus dedos pararam em uma passagem específica, uma que parecia irradiar uma frieza peculiar. Enquanto eu lia as palavras em voz alta, tropeçando na fonética desconhecida, a atmosfera na tapera mudou. Um frio súbito e sobrenatural preencheu o pequeno espaço, apagando a única lamparina que havíamos acendido. O prisioneiro começou a entoar baixinho, suas ameaças anteriores agora assumindo uma nova e terrível dimensão. Então começou. Um dos meus homens, Sargento Alves, soltou um grito sufocado. Virei-me e, na fresta de luar que se filtrava por uma rachadura, vi seus olhos se arregalarem em terror inimaginável antes que ele desabasse, seu corpo se contorcendo de forma antinatural. O pânico explodiu. Outro soldado, Cabo Mendes, arranhou a própria garganta, sons gorgolejantes escapando de seus lábios como se mãos invisíveis esmagassem sua traqueia. Ele caiu ao lado de Alves, sem vida. O terceiro, Soldado Costa, simplesmente encarou um canto escuro, seu rosto uma máscara de horror, antes que ele também caísse no chão, silencioso e imóvel. Eu estava paralisado, testemunhando uma cena de pavor puro e inexplicável. O cântico suave do prisioneiro continuava, uma trilha sonora horripilante para a morte de meus camaradas. Não havia atacantes visíveis, nenhuma explicação lógica para as mortes grotescas que se desenrolavam diante dos meus olhos. O puro terror finalmente quebrou minha paralisia. Recuei cambaleando, agarrando o livro amaldiçoado do chão. O prisioneiro permaneceu sentado, um leve sorriso triunfante brincando em seus lábios na penumbra. Gap 2. Eu tinha que escapar. Eu tinha que avisar o governador. Esta não era uma rebelião comum. Isso era algo muito mais sombrio, algo que desafiava toda a razão. Fugi da tapera, os gritos dos meus homens agonizantes e a risada arrepiante do prisioneiro ecoando em meus ouvidos. O livro, agarrado firmemente em minha mão, era minha única prova do pesadelo que eu havia testemunhado, um testamento ao horror sobrenatural que se escondia sob a Inconfidência Mineira.